Será que em 2026 ainda faz sentido passar 4, 5 ou 6 anos numa universidade? Ou dá para ganhar dinheiro antes disso, sem diploma nenhum? Se você já fez essa pergunta, então fica com a gente que a gente vai bater um papo hoje sobre universidade, se vale a pena ou não vale. E para a gente iniciar esse papo, Rodrigo, o que você acha, assim, para a gente começar? Eu continuo achando que a faculdade é um caminho excelente, principalmente de conhecimento, né? Mas acho que não é o único caminho de sucesso, especialmente se você fizer a faculdade só por fazer, né? Só para querer ganhar um dinheiro. Mas e aí, qual que é a sua opinião? Puxa o papo aí pra gente começar. Ah, legal. Essa pergunta acho que todo mundo se faz em algum momento, né, e principalmente quem tem que pagar a universidade, né, que infelizmente a vaga das públicas não é para todo mundo, né. Pô, será que vale esse investimento, né, que é um investimento alto, não é uma coisa pequena, né. Mas cara, para responder essa pergunta eu acho que assim, é uma autoanálise, né, cada um tem que fazer a sua autoanálise, mas a gente tem hoje são casos muito famosos no mundo de gente que obteve muito sucesso, deixando, abandonando a universidade, alguns nem fazendo, né? E outros também que se beneficiaram muito da carreira acadêmica, né? Foram professores, mestres, doutores e também se deram muito bem. Então a gente tem sempre as duas coisas para levar em consideração. Mas uma coisa que a gente tem que também levar em consideração, a gente conversou antes de começar a gravar, algumas profissões não faz o mínimo sentido não ter universidade, né? A gente não consegue imaginar uma formação de médico de alguém que não passe por uma universidade, não faz o mínimo sentido, né? Mas algumas áreas, como por exemplo a de tecnologia, que é a nossa, onde o acesso ao material ele é muito amplo na internet, tem muita coisa, e hoje com ferramentas de IA, você começa a escrever um código ou pede para a própria IA escrever para você, pede para validar, então assim, facilita demais a criação de novas tecnologias, novos aplicativos, novas soluções, sem que necessariamente você Verdade. tenha que fazer uma faculdade, né? Então isso facilita muito. Então eu acho que varia de profissão para profissão, mas se tiver assim, tem que fazer ou não tem que fazer. Eu sou a favor de fazer por vários motivos. Eu fiz boas amizades, você com certeza é uma delas. A gente cursou a mesma faculdade, em períodos distintos, mas fizemos a mesma faculdade. Eu tive excelentes professores, muitos deles que eu admiro bastante, tenho contato até hoje, eu gosto de marcar um café para trocar uma ideia, ver o que eles estão fazendo. Então, assim, esse networking da universidade que leva aí para a vida toda é muito interessante, né? Porque muitos tomam caminhos diferentes, mas, assim, em algum momento a gente acaba se encontrando e pode ser que some bastante, né? Cara, conhecimento nunca é demais. Nunca, nunca é demais você aprender algo novo, né? Então, aí tem os objetivos. É para ganhar dinheiro? Tem caminhos mais simples de ganhar dinheiro do que fazer uma faculdade. Tem, pô, sei lá, tem várias coisas para fazer para ganhar dinheiro que não precisa passar pela universidade. Mas se você quer ser médico, quer ser um advogado, quer ser um engenheiro, não tem como você exercer essas profissões sem ter um certificado, né? Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que a gente tem hoje no mundo possibilidades imensas de você ser autodidata, né? Imagina para os nossos pais como era antigamente ter que aprender alguma coisa e ter que pegar, sei lá, um livro, né, alguma coisa na biblioteca, pô, quero aprender a programar. Como que você aprende a programar com um livro, né, naquela época? Pô, muito mais difícil, né? Hoje não. Você manda o ChatGPT falar, ó, me ensina programação aqui em Python, ele já começa com vários tópicos, do começo ao fim, você consegue em um dia, basicamente, ter uma base muito interessante para começar, né? Ou faz tudo por você também, né? Exatamente, então, essa discussão também é válida, dá um outro vídeo, né? Será que algumas profissões aí não estão. A gente já falou bastante sobre isso, né? Mas é, qual o nível, né, do programador em si, por exemplo, quais níveis vão se manter no mercado de trabalho, quais níveis não vão? Eu acho que o júnior e o médio aí, quem tá, né, quem tá começando, quem tá em meio de carreira aí, vai acabar rodando em algum momento, porque a coisa está evoluindo demais. Vão ficar só os hiper especialistas, aquelas pessoas que identificam problemas realmente que a IA ainda não consegue identificar. Mas só pra gente não fugir muito do tópico, cara, eu acho que é isso. Eu acho que tem profissões que faz muito sentido você arriscar sem a universidade. Na verdade, você não vai ter profissão, né? Você vai ganhar dinheiro com aquilo, mas outras não dá, não. Tem que se esforçar e se formar aí. E que nem no caso do médico, por exemplo, não basta ser médico, né? Eles acabam indo aí pra residência 1, residência 2, que não deixa de ser a profissão mais séria de todas, né? Que lida com a saúde humana. Mas é isso. Cara, mas ó, vou te falar. Outro dia eu tava conversando com um outro amigo meu, justamente a respeito de
educação aqui na Europa, né? E eu sinto que aqui parece que eles, na área de tecnologia, né, que é o nosso assunto, eu sinto que aqui os caras dão bastante ainda ênfase na sua formação acadêmica, tá? Então, por exemplo, quando eu vim para Portugal, um dos requisitos mínimos para eu conseguir a relocação era a graduação. Então, assim, já é esperado, é o mínimo que você tenha uma graduação. Se você tiver ali uma pós, né, um mestrado, um doutorado, essas coisas somam. E existem muitas empresas que exigem até mestrado e doutorado para algumas vagas. Especialmente para nossa área, pessoal que trabalha com um pouco mais de números, né, às vezes Big Data, coisa assim, eu já vi várias vagas pedindo níveis altos de escolaridade, tá? E esse outro amigo comentou também que parece que nos Estados Unidos deu uma mudada recentemente e a galera começou a flexibilizar um pouco. Mas, de modo geral, se a pessoa não tem esse interesse, sabe, de ter uma carreira internacional para ele, tipo, trabalhar no Brasil, tá tudo certo e boa, de modo geral, o mercado de tecnologia aceita bem. Qual que é o problema que a pessoa vai encontrar? A partir do momento que ela começa a subir no cargo dela, subir na carreira, evoluir, a maior parte das empresas começa a cobrar um pouco mais. Tem até um caso, uma pessoa próxima a mim, que precisou fazer a graduação depois de X anos na empresa. Então a pessoa teve que fazer uma graduação porque a empresa deu o ultimato, ó, você está indo para um cargo de liderança agora e o mínimo que a gente espera de você é que você tenha uma graduação. Então, assim, a pessoa pode escolher, sabe? Ela pode eventualmente não seguir para um cargo de liderança, ser um desenvolvedor o resto da vida. E tá tudo Sim. bem, virar um especialista. E provavelmente pode ser que a empresa não exija muito de você, a parte de escolaridade. Você vai precisar resolver problema ali e pronto. Mas eu percebo que as pessoas buscam a faculdade por motivos errados, sabe? Eu acho que nesse caso, você buscar porque você quer mais para sua vida, para sua carreira, pô, isso é sensacional, sabe? Você fazer uma coisa porque você gosta, pelo amor ao conhecimento, pô, isso é fantástico. Porque senão a gente vê aí, pô, um monte de gente fazendo odonto, fazendo direito, porque parece que dá dinheiro, porque eu vi no curso de não sei quem que consigo faturar não sei quanto por mês, não sei o quê. Aí, o que acontece? Começa a inflar as profissões e criar um monte de bolha, não. Começa a criar bolhas em determinadas profissões. E aí um monte de gente desempregada que vai ter que recorrer a empregos que não condizem com a escolaridade. A pessoa vai virar um Uber, vai trabalhar num shopping e tá cheio. Quantas histórias a gente não conhece de os devs super bons tecnicamente que viraram Uber, sabe? Quantos engenheiros a gente conhece que, né, foram virar o Uber. Isso é muito comum. Eu conheço pessoas que se formaram em engenharia e não trabalham como engenheiro. Então, assim, não é fazer porque a família pressiona, fazer porque você acha interessante, porque você gosta daquilo ali e porque você acha que vai ser interessante para sua trajetória profissional. E eu acho que mesmo que a gente tenha esse cenário de IA, eu, assim, ultimamente eu tenho tentado me blindar um pouco, tá? Sobre questão de, pô, profissão que vai acabar, aqui não vai, assim, porque isso aí no fundo só gera ansiedade, né, gente? Então, assim, ficar pensando agora se a profissão de desenvolvedor vai acabar, eu acho que, cara, não vai ser uma realidade para mim agora, então seguimos o jogo. Enquanto houver motivos para continuar acreditando, a gente segue. Até porque, que a gente estava conversando antes de começar aqui, a IA já está começando a errar, né? Especialmente porque tem sites bloqueando, às vezes ela está tentando treinar ela com o conhecimento dela mesma, então muita gente é contratada justamente para resolver problema de IA. Mas enfim, sobre universidade, tem que se fazer porque gosta, porque é uma vantagem para a carreira e não por causa de grana. E você levantou um ponto interessante que na época, pelo menos quando, acho que a gente, não sei se você chegou a fazer, eu fiz aquele teste vocacional, né, para ver o que a gente vai fazer. Eu acho que é uma fase difícil da vida da pessoa, né, porque com 18 anos você saiu do ensino médio, vai ter que cursar uma faculdade. É um momento que a pessoa não tá madura ainda, né, para 100% madura para de repente escolher uma profissão, e é onde muitas pessoas vão pela cultura, né, cultura de um país. A cultura do brasileiro, cara, é assim, é direito, é medicina, engenharia e administração. Você pode ver que a maioria dos cursos formam profissionais dessas áreas, é o que você falou. De repente é uma pressão da família para ter que fazer uma universidade, de repente é essa pressão cultural, que o brasileiro tem várias pressões culturais, né? Tem a questão da universidade, tem a questão do casamento, tem a questão do imóvel próprio, tem a questão do carro próprio, então as pessoas meio que vivem em função dessas obrigações, entre aspas, culturais que a gente tem no Brasil. E faz muito mais sentido, de repente, você não abandonar, mas de repente fazer um ano de cursinho, tá em dúvida? Pô, faz um ano de cursinho também, é uma experiência muito legal. Eu aprendi
Eu fiz um ano de cursinho e aprendi coisas que eu jamais teria imaginado aprender no ensino médio, porque sei lá se foi falha da metodologia, falha do material didático, mas eu aprendi coisas que no cursinho que me ajudaram, que somaram bastante ao meu conhecimento geral, né? E me ajudou a escolher melhor o que eu ia cursar, né? Inclusive, no meu caso, por exemplo, eu passei na universidade que eu queria passar, fiz um ano e detestei. Detestei a metodologia, detestei os professores, detestei a infraestrutura. Assim, não que seja ruim, detestei em relação ao que eu almejava, ao que eu queria, que eu sempre fui um cara de tecnologia, mas com muito viés na área de empreendedorismo, negócios, economia, que é o que eu gosto mais. Então, hoje, a minha vida profissional se desligou um pouco da tecnologia. Hoje eu terceirizo mais isso, não faço tanto. Então, eu fui achar isso numa outra faculdade, a anterior era muito técnico, muito maçante a parte de matemática. Eu não conseguia ver coisas que eu gostaria, né? Então, assim, né, nessa brincadeira foram 2 anos. Pô, 2 anos não é tanto tempo assim. Então, eu acho que vale a pena essa experimentação para quem tá na dúvida, né? E, de repente, até nesse meio caminho aí, você vai identificar que não é nada disso que você quer. Vai fazer outra coisa, né? Oh, Tem... e detalhe, não foram 2 anos que você ficou dormindo, né? Foram Exatamente. 2 anos que você foi buscar conhecimento. A gente tem Exatamente. uma leve tendência a banalizar o conhecimento, né? A gente acha que o único tempo que é produtivo nosso é aquele que a gente vai ganhar dinheiro, mas nem sempre é assim. Não, e outra, eu fiz bons amigos nessa primeira universidade aí, pô, aquilo que eu trago até hoje comigo, assim, valeu super a pena, né? Aí também fica aquela história, pô, na época a gente prestava pra passar em universidades públicas, né? Passei em três, e uma eu fico muito pensando se eu tivesse ido lá, como é que teria sido minha vida numa nova cidade e tal, teria sido diferente. Mas enfim, eu acho que essa fase da vida é interessante, vale a pena sim. E num cenário aí, pô, são 4 anos de conhecimento aí, não é algo a se jogar fora, né? Eu acho que é muito rico em todos os sentidos, de networking, de aprendizado, de você se doar, porque não é fácil, você tem que montar um projeto de conclusão de curso, né? Você tem que se dedicar muito a isso, você tem que fazer estágio na sua área. O meu estágio me colocou num ambiente eu fiz 2 anos de estágio na Secretaria de Educação, um ambiente que não tem nada a ver com o setor privado, mas me mostrou muito dos problemas do setor público. Então a gente critica muito quando a gente está do lado de fora, mas você vê que de dentro não é tão fácil de resolver. Então foi assim, foram ensinamentos que valeram muito a pena para mim. É verdade. E assim, eu acho que às vezes eu ouço algumas pessoas falarem, bem banalizando mesmo a faculdade, do tipo assim, mas pra quem é programador, você não aprende nada na faculdade. Na verdade, não é bem assim, né? A gente aprende toda a fundação a respeito de tecnologia lá. Você vai ter, por exemplo, a gente teve, eu acho que você deve ter tido também, uma aula de estrutura de dados. Cara, aula de ED, puta, eu sinto muita saudade, às vezes, quando eu esqueço umas coisas no dia a dia programando, eu falo, putz, aquela aula de ED lá do Carlos. Então, assim, cara, a faculdade não é só aprender a programar. Para mim, o mais importante que eu vejo da faculdade não foram as aulas de Java, não foram as aulas de C Sharp, foram as aulas de fundação de tecnologia. Eu acho que isso aí é o principal, cara. Isso aí é o principal. Porque você tendo uma base boa de lógica, né? Você tendo uma base boa de estrutura de dados. Para você, que é um cara de negócio, na nossa faculdade a gente teve aula também da parte de empreendedorismo, lá, de administração, de gestão. Você tendo toda essa base, você trabalha com o que você quiser dentro do que você gosta. Então, se o cara tem uma boa noção de lógica, ele vai trabalhar. E eu trabalho de front hoje. Mas lá na faculdade a gente explorou muito mais back-end. Eu nem vi nada de front na época. Até porque a gente tá falando aí de 2010 a 2012, né? Então, eu fui saber o que era front-end em 2013, 14 só. Antes disso era só desktop, programação desktop. Mas eu acho que a gente precisa começar a olhar mesmo para a faculdade como a nossa porta de entrada, para a gente ganhar um embasamento teórico para conseguir fazer as coisas na prática. É que, obviamente, hoje em dia a galera tá mais apressada, né? A pessoa faz um bootcampzinho ali de 6 meses, o bootcampzinho vai prometer do 0 ao sênior em 6 meses, aí o idiota vai lá e cai nisso, ele acha que ele vai virar um sênior em 6 meses, porque ele acha que a única coisa que um desenvolvedor faz é codar. E não é a única coisa que faz. O que diferencia a pessoa que é um sênior de um júnior é a habilidade dela de trabalhar em equipe, de mentorar, de planejar. Então, assim, não é simplesmente você sentar entrar numa sala, ficar igual um maluco codando e você vai virar um sênior. Não é isso. E eu acho que a faculdade, ela coloca o pé no chão também. Que existe um caminho a ser trilhado e que existem vários passos que você precisa, né, percorrer para chegar num nível bacana. Não,
as ementas são muito bem estruturadas justamente para isso, para te mostrar que tudo tem a base, né? Tem o aprofundamento daquele conhecimento que teve de base. E outra, na tecnologia, cara, são muitas variações, né? Pô, tem especialistas em banco de dados. Você acha que antes de eu entrar na faculdade eu sabia que tinha esse monte de variação? Tem o cara de banco, tem o cara de front, tem o cara de dev, de back, tem o cara que sabe tudo isso ao mesmo tempo, que é muito bom nisso tudo, que é um full stack. E dentro de cada um desses níveis também tem lá o júnior, tem o pleno, tem o cara que é mais cabeça, ele entende tudo isso, mas ele organiza a equipe dele para ter uma produtividade maior. Né, controle de versão de código, na minha cabeça demorou uma cacetada de tempo para entrar essa questão de controle de versão, porque eu tô tentando fazer tudo sozinho, né? Você vai começar a trabalhar em equipe, você tem que ver o que o outro cara tá fazendo para você usar o código dele no teu e melhorar. Cara, essas coisas você só aprende na dor, e a faculdade tá ali justamente para você ter essa dor, né? Ter aquelas provas sempre tem um professor que é não é do mal o termo assim, mas é que é um cara que você tem medo, né? Carrasco. É um carrasco, e né? sempre tem um professor assim que você fica com medo dele, e você é obrigado a aprender para pelo menos tirar os 6 ou 7 para passar de semestre. Você teve algum? Não precisa citar nome, mas você lembra a matéria? Assim, eu tive um desentendimento com 2, né? Eu não resolvi muito, ficou por lá mesmo, mas eu tenho certeza que ele não gostava muito de mim e quis me prejudicar numa prova lá. E uma outra, eu não tive a química no primeiro semestre, mas quando eu tive a química eu consegui aprender muito do que ela tinha para ensinar, né? Mas até no primeiro semestre eu sofri bastante e para conseguir entrar no ritmo, né, e aprender. Mas quando aprendi, cara, desandei assim, foi lindo, foi maravilhoso. Mas é normal, né, cara? Porque assim, o motivo de eu ter saído da primeira universidade, cara, foi metodologia de ensino. Os professores eu falo até hoje, eram dinossauros, eram jurássicos, e eram mesmo, cara, professores que estão lá há 20, 30 anos. Você imagina um cara que programou perfurando cartões, né, que a gente viu isso. A programação antigamente era com cartão perfurado. Então o cara fez isso, e hoje ele tá naquela época, né, ainda usando alguma metodologia muito antiga para ensinar, na minha cabeça não entrava, cara. Então assim, eu fui aprender a programar tarde demais. Então eu acho que o meu problema, assim, foi coisas da época também, né? Mas aprendi e desandei bastante, fiz bastante coisa. Hoje, graças a Deus, a lógica eu ainda tenho na minha cabeça. Então, se eu mentalizar um aplicativo novo, uma solução nova, eu não tenho condições de executar hoje. Mas quando eu vou passar o projeto para alguém executar, eu sei muito bem o que ela tem que fazer. Que tipo de banco vai usar, né? Qual linguagem é melhor para fazer tal coisa, como o desempenho vai se desenrolar para aquela aplicação, onde tem que funcionar mais rápido, onde pode ser mais bonito, né? E tudo mais. Qual servidor a gente vai usar? Então tudo isso eu aprendi. A parte de redes também a gente nem citou aqui, a parte de redes é hiper complexa na computação, né? Então qual servidor escolher para qual tipo de aplicação, né? Então assim, coisas... Tem uma história fantástica. Eu fui expulso da aula de redes, cara, porque eu tava jogando CS com o pessoal. Me arrependo muito disso. Ah, mas você fez uma rede local, eu tava na aula, eu tava no tema. Cara, eu me arrependo muito de não ter valorizado mais a faculdade, cara. Mas pra ser sincero, na época eu não gostava muito, porque só tinha back-end, assim, né? E eu tava crente que eu tava saindo da faculdade e eu nunca mais ia ver aquilo lá. Eu não queria. Mas aí depois me mostraram um novo mundo, né? Sim. Mas na época eu sinto que, cara, eu levei a faculdade, assim, pro Mas mínimo. Eu aprendia pro mínimo. Mas essa questão aí de jogar CS e tudo mais, é um pouco da idade também. É muito novão, assim. Isso é verdade. É mais da porra louquice mesmo, não tem como ser diferente, né? Mas, enfim, né, cara? Que nem. Aí, eu acho que nem, por exemplo, hoje eu gostaria muito de fazer uma faculdade de economia. Ainda pretendo fazer, porque é um assunto que eu particularmente gostei bastante de conseguir enxergar que, assim como a tecnologia, a economia é o que gera o mundo, né, cara? Porque tudo envolve. Você pode ver, a tecnologia em si não existiria sem fins lucrativos, né? As IAs estão nascendo não é porque eles acham bonitinho, eles querem ganhar dinheiro com isso. Então, fazer as empresas performarem melhor, vender soluções para que outras empresas performem melhor, e assim tudo gira em torno da economia. A política gira em torno da economia, né? O capitalismo em si, o setor privado gira em torno da economia, a sociedade como um todo, né? O salário, o que você está gastando, o preço do supermercado, a inflação, a taxa de juros, tudo está muito conectado com a nossa rotina. A gente não
consegue desconectar. Então a economia é muito forte, é um setor que eu aprendi a gostar. Então com a cabeça que eu tenho hoje eu faria economia, com a cabeça que eu tinha com 18 eu fiz tecnologia. Então a gente vai se moldando com o passar da vida e o importante é que o conhecimento nunca fica para trás, né? Eu citei o exemplo de redes aí, foi uma das matérias que me atrasou um pouco na universidade, mas eu consegui aprender e levo para mim hoje esse conhecimento até hoje está na minha cabeça e não sou especialista em rede, longe disso, mas assim, gosto bastante do tema e tenho base para poder discutir com qualquer pessoa, né? Mas é isso. Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Nós somos dois ex-alunos de faculdade. Da minha parte, fica como recomendação, faça sim sua faculdade. Se tiver dificuldade em achar um tema, um curso, né? Não tem nenhum problema você mudar no meio do caminho, isso é absolutamente normal e natural. Você não precisa acertar. Inclusive, eu tive um professor de geografia, eu nunca esqueço. Professor de geografia no ensino médio, que abandonou medicina no 5º ano para fazer geografia. O único caso do tipo no mundo deve ser esse cara, porque ele fez 5 anos de medicina, no 5º ano ele largou a medicina para fazer geografia, que era a paixão dele. E ele ensinava geografia de uma forma assim, espetacular. O cara era um deus da geografia. Então era a paixão dele. Ele desenhava os mapas na lousa com o giz e ficava igualzinho um mapa de verdade, era perfeito. Então assim, nunca é tarde para você corrigir algum caminho na sua vida, e a faculdade, a universidade, seja lá qual for, vai te dar aí base, estrutura, network para a vida como um todo. Mas é isso. Boa, e deem valor, né? Durante a faculdade também, façam com seriedade, levem um pouco mais de seriedade do que eu levei. E sobre esse ponto que você falou que também é interessante, Rodrigo, eu tenho o caso da minha esposa, né? Que Sim. ela fez odontologia, já passou dos 30 anos, e agora ela pretende ir para uma outra área que por enquanto é segredo, mas ela vai para uma outra área aí que ela tá bem feliz aí de poder estar mudando de caminho. Então, nunca é tarde. A gente sabe que tem gente que começa a fazer faculdade nova aí com 40 anos, com 50 anos, tranquilamente, sem problema nenhum. E se você gostou do vídeo, não esqueça, deixar o like, se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos. E a gente se vê no próximo. Valeu, pessoal. Até o próximo. Até lá.